Olá, muito bem-vindas a esse segundo episódio que a gente está falando sobre educação emocional, que é dentro da nossa temporada sobre educação. E hoje a gente vai falar sobre o que eu acho que é o princípio dessa história toda, né? Que é as nossas próprias emoções. Que eu acho que a primeira coisa que a gente tem que começar a olhar e pensar é: como é que eu lido com as minhas emoções? Será que eu sei reconhecer as minhas próprias emoções? Então, eu acho que a gente precisa se educar primeiro. Na verdade, a gente tem que fazer isso tudo ao mesmo tempo, né? Porque se a gente já é mãe, a gente já está correndo com a história. Então, como é que a gente lida com as nossas próprias emoções? Né? Eu sei que, para mim, é um trabalho diário, é um trabalho constante. E, assim, eu brinco com as meninas que eu não gosto muito de tatuagem, mas se eu fosse tatuar alguma coisa no meu corpo, seria orar e vigiai. Até mais a parte de vigiai. Mas orar é também importante. Então, o que eu quero dizer com isso? Que a gente tem que estar sempre, na verdade, se observando e prestando atenção na gente. E como é que a gente está lidando com aquelas emoções que muitas vezes acontecem sem a gente nem ter nenhuma consciência e estar preparado para aquilo, né? Porque a gente é uma pequena parte mente consciente e a maioria, né, 95%, mente inconsciente. Então, assim, tem muitas emoções que vivem e habitam dentro da gente na nossa parte inconsciente, que vieram da nossa infância, ou enfim, ou de algum outro momento e que a gente colocou nessa parte mais da gente, que é a nossa sombra. Mas elas vão aparecer, né? Então, e como é que a gente lida com isso, né, meninas? Como é que vocês lidam com as emoções de vocês no dia a dia? Paty, você fala sobre esse estar em observação, né? Esse outro eu que está aqui, que não dorme, que está, opa, deixa eu ver. E eu Vigiando, né? me vigiar, né? E eu acho que essa palavra me norteia, que é autorresponsabilidade, né? A gente, enfim, eu acho que tudo é o que é por um grande motivo e até os nossos 95% inconscientes também têm um grande motivo para ser assim. E o que não justifica, por exemplo, a gente cruzar as mãos, se resignar e falar, né, é assim mesmo, e entrar num piloto automático. Abrindo um parênteses aqui, né, a nossa primeira parte dessa temporada foi sobre educação emocional. Se você não assistiu, perdão, foi sobre educação no modo automático. Se você não assistiu, vai lá, porque faz uma costura bem bacana com todos os outros temas que a gente vai apresentar. Mas eu fico assim, né, o quanto que tá comigo essa chave, né? O quanto que eu sou responsável em tornar a minha realidade uma realidade que possível, feliz e que me agrada, né? Então, nesses 5% que eu tenho conhecimento, há de existir alguma coisa que me faça tornar a minha vida mais harmoniosa, os meus dias um pouco mais harmoniosos, sabe? E eu acho que esse lugar de você é muito desafiador para gente. Esse lugar de eu tenho que me observar, eu preciso observar meu filho, né? E eu ter que me dividir entre todas essas crianças que precisam de colo, né? Meu filho, a mim mesma também, porque às vezes eu tenho uma reação explosiva, talvez, dentro de casa, né? Eu falo um pouco mais alto, ou eu não quero ficar perto, e aí o que está causando isso? Será que é realmente o fato da minha filha não querer colocar aquela calça ou aquela meia que pinica, e eu já coloquei 7 meias diferentes, e as 7 meias estão pinicando? É isso? Ou foi uma briga que eu tive no dia anterior? Ou foi um planejamento que eu bolei para mim que eu não consegui cumprir nada? Ou foi a pessoa que me ajuda e que faltou e que me deixou na mão? Então, são tantas coisas dentro da gente que, assim, é um desafio muito grande. Eu acho que é importante, quando a gente fala de como a gente se educou, claro que a gente está aqui nessa função de mães, e isso já reúne a gente nesse lugar de estamos muito preocupadas, sim, e dispostas a fazer diferente na educação das crianças, mas a gente precisa dar um carinho aqui e dizer pra gente também assim, calma, cara, tá tudo bem, porque não é fácil a gente ter que rodar tantos pratinhos
sendo que a gente também não tem tanto recurso interno emocional para lidar com as situações que acontecem. Então, assim, primeiro de tudo é aliviar a culpa. Se a gente está nessa jornada, né, com essa missão no nosso colo, é porque era para ser assim, nós somos as pessoas da vez a pegar essa responsabilidade e fazer algo diferente, em abrir um caminho diferente para os nossos filhos, de poder estar em contato com as emoções dele. E eu acho que é isso. O primeiro ponto é a gente poder também entrar em contato com as nossas, vivenciar isso na presença dos nossos filhos, mesmo que seja negativo, né? Mesmo que seja uma raiva, mesmo que seja uma tristeza ou uma lágrima, que você possa falar sobre isso. Eu acho que seria o nosso adulto cuidando da nossa própria criança que não foi educada emocionalmente e nosso filho observando isso tudo, que é muito enriquecedor também. Porque se a gente não consegue fazer isso, né, de que você está falando, de olhar para as nossas emoções, acho que a gente também não consegue ajudar os nossos filhos. Não sei, porque assim, É difícil, para mim parece impossível ajudar os meus filhos a lidarem com as emoções deles se eu, em casa, reajo de uma maneira explosiva, se eu não reconheço as minhas emoções, se eu não me auto-observo, se eu não peço desculpa e explico para o meu filho que eu falei daquela forma porque eu estava nervosa, não por causa de uma coisa, não por causa daquilo, mas por causa de uma outra coisa. Então, assim, trazer também. Teve até com o meu filho, teve alguma coisa assim, que foi alguma coisa que aconteceu, que eu fiquei nervosa e falei com ele mais brusca, ele falou: mãe, não fica nervosa comigo, porque eu não tenho nada a ver com aquela coisa lá que aconteceu. E aí você para e pensa, né? Por que o seu filho fala isso? Porque em algum momento você também reconheceu para ele, fala: filho, me desculpa, eu fiquei nervosa, eu sei lá, falei mais ríspido, eu briguei, porque eu estava chateada com aquela situação. Se você também não faz esse reconhecimento, também não passa para os seus filhos, eu acho que é difícil você ensinar eles a lidarem com a emoção deles, porque eles vão olhar para o que você está fazendo em casa. É aquela coisa, a gente pode falar o que a gente quiser, mas se a gente não é exemplo, não adianta. Eu acho que a criança aprende muito mais com o exemplo que a gente dá. Então, por isso que eu acho que, como eu falei na semana passada, os nossos filhos são os nossos maiores professores, e através dessas experiências com os meus filhos, eu aprendo a me observar. Eu aprendo a reconhecer as minhas emoções. Eu acho que depois que eu fui mãe, eu mudei radicalmente em relação a isso. Antigamente eu era muito mais travada nesse sentido. Ok, nem me questionava o que eu tô sentindo, o que eu não tô sentindo, o que é, o que não é. Se estava com raiva, estava com raiva. Se estava chorando, estava chorando. Por que estava chorando? Por que estava com raiva? Por que estava batendo a porta? Cara, tava nem aí, juro. Agora, depois que tem filho, não, né? Não dá pra fazer mais tanta cagada. Então, assim, vamos lá. Ok. E aí eu acho que é isso. Você, através dos nossos filhos, a gente quer também ser melhor. E aí a gente quer olhar para as nossas emoções e quer entender melhor por que a gente está sentindo aquilo. Por que eu dei, por que eu gritei, por que eu bati a porta, por que eu saí de casa, por que eu falei mais dessa forma. E reconhecer, né? Eu acho que a gente consegue ensinar para os nossos filhos reconhecendo também. Explicando, olha, né? Eu acho que um bom exercício é essa nossa autoobservação, né? Porque muitas vezes a gente nem sabe. A gente tem um vocabulário muito pobre de emoção, né? Então, assim, né? Geralmente quando você pergunta para alguém, né? Como que você tá? Tô bem. Ah, né? E aí, como você se sentiu? Feliz. Então, a gente sempre tá ou feliz ou triste, ou na maioria das vezes, quando a gente não consegue explicar, é ansioso. O que você tá? Ansioso, né? Então, você não tá, assim, na expectativa, você não tá empolgado, você tá ansioso. Então, a gente tem ali umas 3, 4 palavras que representam toda a nossa cartela de emoções, né? Que é muito mais ampla do que isso. Mas a gente não sabe como lidar, né? Então, muitas vezes, assim, eu vejo, às vezes, né? Pais, por exemplo, eu tô no elevador, né? Aí o filho tá chorando. E eu vejo que aquele pai tá morrendo de vergonha, né? E aí ele não entra em contato com essa emoção dele, mas ele quer parar de sentir aquilo, porque está em público, porque a gente não aprendeu a lidar. Então, ele usa os recursos que ele tem. Então, fala: ai, que feio, para de chorar, olha só, tá todo mundo te olhando. Ele joga, a gente joga para o filho, né? Porque a gente não quer entrar em contato com a nossa própria vergonha, né? Com o nosso próprio medo, com a nossa própria culpa, ou seja lá o que for que a gente esteja sentindo naquele momento. Então, o exercício da emoção começa com essa auto-observação, né? Por que os filhos, eu acho que trazem muito isso? Porque a emoção do nosso filho não tem como.
desencadeia alguma coisa em nós. Se a gente escondeu para debaixo do tapete até então, né? O filho fala, ó, escuta, tudo que você escondeu, vamos embora agora. Sacode do tapete. Não é assim? Então, Mãe, assim, achei umas coisas aqui debaixo. Vem ver o que é isso. é a sujeira que tá aqui debaixo do seu tapete. E às vezes a gente fica com raiva até disso. Por que que ele tá me enfiando assim, né, o dedinho na cara e falando, olha para isso aqui que você não quer olhar, né? Olha para os seus medos, olha. Então eu acho que é até um convite, né? Eu trabalho muito com mães e teve uma que falou para mim, Jaqueline, eu não sinto nada. Nada, ela não conseguia identificar nem que ela sentia. Imagina isso, né? E depois de uma semana, ela me mandou uma mensagem assim, eu acho que eu senti alguma coisa. Então, olha isso, né? A gente tem que aprender até a sentir. E depois disso, foi um desabrochar tão bonito, sabe? Então, às vezes é isso. Talvez o seu estágio seja aprender a sentir. Depois, aprender o que é que eu tô sentindo, né? Para depois a gente conseguir fazer essa conexão com o nosso filho, né? Ô, Jaque, eu só vou fazer um lembrete do último episódio em que a Paty deu uma definição no início sobre o que é educação emocional e que ela falou algo, eu não vou saber repetir aqui a frase exata, mas em que na definição há uma conexão com o que você sente no seu corpo. Então, isso eu acho que é uma coisa extremamente importante, que essa pessoa que você atendeu, ela falou, agora eu estou começando a sentir, que é uma desconexão que a gente tem com a gente mesmo, né, corporalmente falando, né? É aquela, na ponta do estômago, é um quente que vem aqui no lugar do coração, às vezes sobe para a garganta, é a mão que está suando, a gente se desconecta disso. Então, eu acho que isso é um bom ingrediente para você trazer para o seu dia e começar a observar o que o seu corpo também está te dizendo sobre o que você está sentindo. E aproveitar e perguntar para o seu filho o que você está sentindo, aonde está essa sensação no seu corpinho. Pergunta para a criança e você vai se surpreender, porque ela vai dizer, tá aqui, mãe, ou então tá aqui, ou então tá aqui. Então, assim, ela vai trazer informações novas para você também, que você pode até não saber o que fazer, mas lembra que são informações que ela vai te dando e que você vai guardando e você vai usar isso em outros momentos, porque ela vai num outro momento dizer que tá aqui também, ou que tá aqui também, e você vai começando a criar esse seu repertório de conhecimento de si e do seu próprio filho também, né? Perfeito, Di. Eu acho que assim, isso foi uma ótima dica. Eu acho que é uma prática que vai ajudar a gente muito. E eu quero só finalizar dando uma outra dica que eu acho que é muito útil e que me ajudou e me ajuda muito, que é a prática da meditação. E por quê? Porque a meditação, ela nos dá a capacidade de se desgrudar de nós mesmas um pouquinho para a gente poder observar, né? Que nem você falou no começo, de ser um observador de si mesmo. Então, com uma frequência de meditação, a gente começa a se olhar e dizer, olha só eu ali com raiva. Em vez da gente estar dentro daquela raiva total, completamente identificada com isso. Então, é uma das muitos benefícios da meditação, tá? Mas a gente vai continuar falando sobre isso, esse papo está muito bom. Então, aguardem a gente para o próximo, para o terceiro episódio. Compartilhem esse episódio com as pessoas que você conhece. Se você não assistiu o primeiro, volta lá, assiste, dá seu like, comenta, fala pra gente como é que tá sendo para você escutar esse assunto que a gente está falando, tá? E a gente se vê na semana que vem. Tchau, gente. Tchau. Beijo.